E a malabarista argumentativa da esquerda ataca novamente. Daniela Lima, ela mente compulsivamente. Eu não sei se ela é uma mentirosa compulsiva ou se ela é uma compulsiva mentirosa. Eu fico um pouco perdido nisso. Enfim, essa situação da regulamentação das redes sociais está balançando, principalmente depois da declaração que o Mark Zuckerberg deu sobre o grupo Meta e as novas políticas. E ontem ela soltou uma metralhadora de fake news ali, velho. Ela soltou ali uma atrás da outra e eu trouxe para vocês verem isso e a gente vai desmentir junto aí essa conversa fiada dela aí. Antes da gente começar, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like para me ajudar. A galera tá assistindo, tá curtindo e deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vão acontecer nos próximos 20 dias com a posse do Trump em relação ao governo brasileiro. Vamos ver aqui então. Porque é o seguinte, Daniela a discussão é sobre uma frente ampla internacional contra a desinformação como arma política. Qual é a ideia, né? Tá aí já o QR Code na sua tela. Inicialmente, focar nos países da União Europeia, porque a União Europeia está com uma discussão sobre regulamentação de redes sociais muito mais avançada, inclusive, do que a nossa, e ela também é um alvo declarado dos bilionários Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, que se soma agora a Elon Musk na linha de frente da ideia do ideário trumpista de utilização de redes sociais como um braço para debates que cientificamente e sociologicamente não fazem sentido na sociedade desde a era iluminista, né? Pessoal, rapidamente, ela tá lá em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, falando esse monte de bosta. Eu vivo na Europa há muitos anos. E eu conheço alguns países da Europa, e essa história de que aqui na Europa isso está muito avançado, isso é mentira. Isso é mentira. Inclusive, eu converso com pessoas de diversos países da Europa que eu conheço, e as pessoas ficam abismadas quando eu falo sobre o que está acontecendo no Brasil. Eles usam muito a Alemanha como uma referência, só que o controle das redes sociais que está acontecendo na Alemanha não é esse controle que eles estão contando para vocês. Então não seja enganado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre a situação disso aqui na Europa, eu posso fazer de boa, com dados, provas, fatos, coisas que eles não apresentam. Porque a Globo News, sim, é uma máquina de fake news. Mas vamos ver. Muitas vezes aqui a gente trata de assuntos que são civilizatórios e são vistos como assuntos do lado A ou lado B do espectro político. Não são. São assuntos que trazem uma barra mínima para que a gente garanta o que está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Discurso de ódio, preconceito, em especial contra imigrantes, ou seja, pretos e pobres, população LGBTQIA+, que vai poder passar a ser novamente taxada como deficiente mental. É isso que eles estão apoiando. Algo que... Pessoal, isso aí é mentira. Isso é mentira. O Mark Zuckerberg, eu trouxe o vídeo aqui, eu vou deixar linkado no card e nos comentários. Ele diz que atualizaria as políticas, porque atualmente tem muitos termos que são utilizados pelos ativistas e militantes desse grupo para processar os outros ou para pedir remoção de conteúdo na plataforma. Outra coisa, não existe um consenso. Eu estava fazendo uma pesquisa agora, antes de gravar esse vídeo, para me ter certeza do que eu estou falando. Não existe um consenso na sociedade científica sobre essa situação desse grupo de pessoas, entendeu? Então não existe um consenso. A psicologia ainda acredita que isso seja proveniente do cérebro. Já se tem um estudo, que inclusive está no site da BBC, atualizado, onde foram avaliados mais de 500 mil de pessoas, os genes de 500 mil de pessoas, para ver se isso já vinha nos genes, e essa tese foi derrubada. Então, partindo do pressuposto de que tudo que nós fazemos sai do nosso cérebro, então ela está falando de um jeito que é grotesco, é um jeito ofensivo. Mas basicamente as nossas decisões são tomadas na nossa cabeça, no nosso cérebro, certo? Então, basicamente é isso. E o que o Mark Zuckerberg disse foi que iria remover alguns termos e
realocar alguns termos para setores diferentes. Por exemplo, quando você se refere a alguém nas redes sociais hoje, de uma maneira que a pessoa não gosta, ou de que ela não aceita, sem ser ofensivo, mas basta que ela não goste, e isso já vai gerar um problema para você. Inclusive, tem pessoas que são processadas, né, por homofobia, por transfobia, por não sei quantas porra de fobia, simplesmente pelas opiniões. Então é assim, não se trata de ofender ou não, até porque, para todos esses crimes que essa bocuda mentirosa falou, racismo, preconceito contra imigrante, eu sou imigrante, e aí? Para todos esses crimes que ela disse, já se tem na nossa lei no Brasil e em todos os países penas para isso, punições para isso. E diga-se de passagem até severas, muito severas. Entende? Não estou aqui julgando que é crime, que não é crime, não é isso. Eu estou dizendo que nós já temos penas, nós já temos legislação para isso. Então, isso aqui que ela está fazendo são falácias, não tem nada, isso aqui não condiz com a realidade. A ciência há anos já falou, não cabe, não existe qualquer indício, não faz sentido, tá? Há anos vai poder voltar a acontecer. E mulheres, né? Que o cérebro da mulher é menor, que a mulher isso, que a mulher aquilo. Mais uma falácia, mais uma mentira. Eu fiz questão de abrir o Google e vou colocar ou do lado de cá ou do lado de cá para vocês, que eu ainda não sei, só na hora de editar que eu vou colocar, mas é para vocês verem uma pesquisa rápida que eu fiz no Google e eu tirei um print que tá aparecendo aí na tela para vocês agora, e ele diz assim: eu pesquisei qual a diferença entre o cérebro feminino e masculino. O cérebro feminino é menor em tamanho do que o masculino, porém possui fluxo sanguíneo mais intenso e proporcionalmente quantidade de substância cinzenta maior. As mulheres apresentam mais neurônios na região cerebral relativa à linguagem. Ou seja, se alguém diz que o cérebro da mulher é menor, segundo ela, isso é misoginia, isso é preconceito. Mas isso é a ciência que tá falando, não é ninguém que tá acusando, é a ciência que tá falando. E geralmente mais do que normal, né? Porque se as mulheres, fisicamente falando, são menores que os homens, automaticamente os órgãos são menores, os músculos são menores, os ossos são menores. Então, isso aqui é o básico. A pessoa falar isso aqui é mau caratismo. Isso aqui é militância nojenta da pior espécie. Mas vamos ver o resto. Esse discurso de misoginia para a meta agora misoginia. Faz parte do terreno do debate da política e não de terreno civilizatório. Voltando aqui à apuração, qual é a ideia dos ministros, né? É oficializar esses contatos que o Lula está fazendo e daqui a pouco tentar anunciar uma frente ampla de combate ao uso das redes como instrumento de desinformação para a política. Elon Musk está desafiando a Alemanha. Essa semana ele cedeu um palanque global para a candidata da extrema-direita alemã, que enfrenta uma eleição agora em fevereiro sob protesto, do chanceler Olaf Scholz, que vê o direcionamento da plataforma para a amplificação de um braço político. As redes sociais, a Meta dizia, seriam uma grande praça para a discussão de todos os assuntos. O que se vê agora é o algoritmo direcionando o usuário para um tipo de posicionamento. Para fechar por... Outra mentira. Esse palanque político que o Elon Musk deu para candidata de direita na Alemanha foi porque ele apoia ela. Mas em momento nenhum ele censurou as redes ou contas ou publicações de pessoas do espectro político contrário a ela. Ou seja, ele é obrigado a dar palanque para o candidato de esquerda ou para o candidato de direita, se ele fosse de esquerda? É lógico que não. Ele apoiou o Trump e deu o palanque pro Trump. Se ele tivesse apoiado a Kamala, ele teria dado palanque a Kamala. É questão de pensar, porra. Só que eles usam isso aqui é um discurso nojento de vitimista para tentar justificar aquilo que não tem justificativa. Entende? Então, isso aqui é um absurdo. Isso é uma vergonha. Eu não sei como é que uma pessoa dessa
pode se chamar de jornalista, pelo amor de Deus. Além dessa frente ampla internacional, que, como eu disse, nasce focada em puxar os países da União Europeia, tem ali uma série de frentes na justiça e uma série de frentes na política. As frentes na justiça contam ainda com a expectativa de que, na volta do recesso, o Supremo diga que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é ilegal. O que diz o artigo? As redes são obrigadas a retirar o conteúdo quando há ordem judicial. Ora, quando há ordem judicial, eu, o Valdo e a Bárbara, todos nós somos obrigados a cumprir ordem da justiça. Você pode até recorrer, mas você não descumpre. Descumprimento é um crime por si só. Pessoal, olha como que isso aqui é um mau caratismo sem limite. No outro dia ela tava balangando bem esfiada aí no trabalho dela, e ela disse assim: eu sou responsável pelo que eu falo, e as pessoas também têm que ser responsabilizadas, mas as redes têm que ser responsabilizadas. Ou seja, se ela tá falando no jornal e ela fala uma cagada, ela é processada. Ela vai responder por aquilo. E a maior parte dos jornais, dos veículos de comunicação, como Metrópolis, como Conexão Política, como o G1, como o UOL, quando algum dos escritores deles lá, dos colunistas deles, escrevem uma matéria, a primeira coisa que eles colocam embaixo é que aquela opinião não reproduz a opinião da empresa. Ou seja, eles direcionam a responsabilidade para a pessoa que escreveu, certo? Ok, beleza. Isso tem que ser da mesma forma nas redes sociais. Exemplo, se você falou alguma coisa errado, cometeu um crime nas redes sociais, você tem que responder pelo seu crime. Não é o governo ter que processar a empresa e culpar a empresa pelo que você fez. Só que por que eles querem criar esse circo para poder colocar a empresa no meio? Porque assim, o empresário visa lucro, certo? Certo, ok. Então ele não vai ficar pagando multa, certo? Certo, ok. Logo, ele vai começar a cometer censura prévia. Por quê? Vai ficar extremamente sensível o filtro. Qualquer coisinha já é suficiente para tirar a publicação ou te banir da plataforma. Simplesmente porque ele não vai correr o risco de ter problemas com a justiça. Então isso que eles estão falando não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas vocês sabem por que eles defendem tanto? Por que eles querem tanta regulamentação das redes sociais? Eu te mostro por que eles querem. É por causa disso aqui, ó. Organizar esse discurso. Falam também muito de comunicação. Eu acho que nós tivemos um avanço, né, na nossa comunicação, falando aqui mais como partido, e tivemos esse avanço também na comunicação da campanha em 22. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Olha, não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz: olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Então, mentira, quem trata assim nas redes acaba levando um maior engajamento, porque a rede prevê o lucro, né? Não está preocupada com a ética. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. E também... Mentira! Balela! Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantos esquerdistas tiveram as redes censuradas durante as eleições de 2022? Agora... Quantas pessoas da direita tiveram? Nicolas Ferreira, Daniel Silveira, inclusive tá preso. Nicolas Ferreira, Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Deltan Dallagnol. Quantas mais pessoas? Inúmeras pessoas tiveram as redes censuradas. No X, as contas derrubadas, publicações ocultas. Então, ela falou exatamente o motivo deles quererem censurar tanto, controlar tantas redes sociais. É para pôr pressão na empresa, porque uma vez que eles controlarem as empresas, aí a empresa, por tabela, vai controlar o usuário. Então, isso aqui não se trata de democracia, até porque... O conceito de democracia, se você aplicar o conceito e olhar para o cenário do Brasil, você vai ver que tem alguma coisa estranha. Então, pessoal, não caiam nesse conto, porque isso é lorota, isso é balela. E deixa aqui nos comentários para mim qual é a sua opinião sobre isso. Se você é contra ou a favor da regulamentação das redes sociais.
A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!